Olá, gente. Boa tarde, boa noite, ou não importa a hora que vocês estão escutando isso. Vamos começar agora um dos assuntos mais cabulosos que eu tenho que tocar, não é? Porque agora a gente vai para um dos maiores problemas que já existiu, que é sobre Pitágoras, depois Xenófanes e depois Parmênides. E aqui em Pitágoras mesmo eu já vou dar uma introdução para vocês sobre aquela ideia do programa ontológico, né? Mas primeiramente eu tenho que dar umas considerações. Preciso falar para vocês quem foi Pitágoras. Pitágoras, ele foi um liberalzinho. Exatamente. Ele foi um dos primeiros liberaizinhos que já existiu na história, que gostava de tudo, além de ele ser o maior centrão também. Ele era o verdadeiro centrão, o verdadeiro cinzento da história, porque ele gostava de tudo, ia para todos os ritos e mistérios e não tinha uma rigidez tal. Ele se tornou um governador e ele acreditava na aristocracia como o modelo perfeito na visão dele. E o final disso daí foi que ele tentaram, não sei, né, se aconteceu, porque ninguém disse ao certo se aconteceu ou não, mas tentaram botar fogo nele. Aí ninguém sabe se ele morreu ou não, porque ele estava querendo, dizem que estavam com medo de ele se tornar um ditador, que queria se manter no governo junto com a sua aristocracia de comerciantes. Então é isso a história dele. Uns acreditam que ele morreu no incêndio com os discípulos dele, outros não. Só que o que você precisa saber é que ele era um liberalzinho. Isso daí mesmo. E vamos entender qual foi a filosofia dele. Ele criou a escola. Primeiro, ele estudou vários ritos e mistérios de várias regiões, inclusive a do Egito. E ele foi iniciado em vários ritos também. Ele criou a escola muito baseado no orfismo. Tá vendo? De novo, mais uma vez eu estou falando do orfismo, para você ver como aquela segunda aula foi importante para vocês entenderem mais. Mas ele pegou muito da escola dos ensinamentos do orfismo. Também aqui existe, montou a própria escola dele, que era uma escola fechada. Ninguém poderia divulgar os segredos da escola, bem parecido com algumas sociedades que nós vemos hoje em dia, não é mesmo? Então naquela época ele não podia revelar. E dentro dessa escola, eles eram conhecidos como os pitagóricos. Inclusive, um dos pitagóricos foi mestre do Parmênides, para você ter uma ideia. Então eles tinham uma grande influência. E os pitagóricos só foram mesmo chegar a serem expostos depois de muito tempo depois. E Aristóteles, que conseguiu alguns escritos dele, mandou um dos caras pegar lá dele. Um dos capangas pegava o conhecimento desses caras. Enfim, era difícil ter o conhecimento deles. Bom, eu já vou começar, então vamos com essa introdução que eu tenho pra vocês, já dá pra a gente começar a falar sobre o assunto em si. Primeira coisa, o que é um número? Os pitagóricos, eles acreditavam que o número, ele possuía massa. Ele não era uma abstração humana. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é isso. Por isso que foi tão fácil para eles dizerem que o número é o princípio de tudo. Porque para eles tinha massa, o número tinha massa, porque eles não contavam com seixo, aqueles pedacinhos de pedra, então foi fácil para eles deduzirem isso. E por que existem números? Isso é a pergunta mais importante de todas. Sim, é a mais importante de todas. Por que existe a porra do número? Primeiro, como você vai definir a quantidade de algo se não existir algo que faça você pensar nessa quantidade? É o primeiro ponto. 2. Você vê uma quantidade de dois negócios.
3, você vê a quantidade de 3. Então, tem que existir alguma coisa gráfica que possa interpretar a quantidade de alguma coisa. Para isso que existem os números. Agora a questão é, eu vou fazer um link aqui com o espiritismo, certo? Os espíritos, eles precisam de números? E a resposta é não. Nenhum espírito precisa de números. Números são uma abstração humana. Por que uma abstração humana? Porque, vamos supor, eu vou agora fazer uma analogia com a computação. A internet, ela por exemplo, o Wi-Fi, ele tem pacotes de informação, certo? E esses pacotes de informação, eles precisam ser interpretados pelo computador. Já no caso, seria nossa mente, nosso cérebro. Então, e a gente sem o cérebro, a gente não consegue. O espírito, ele não tem isso. Ele consegue pegar esse pacote de informação sem precisar de um computador para fazer esse serviço, entende? Sem precisar do cérebro, já é tudo automático para eles. Então, para eles é muito mais fácil. Então, por isso que para eles números é uma besteira. Se eles podem conseguir diretamente só de olhar, eles conseguem assimilar as coisas. Aí com isso vem a questão. Então, para que serve o cérebro? Então, para que serve a mente? Bom, aí se você se fez essa pergunta, eu digo, parabéns. Você chegou ao ponto certo. Mas a resposta ainda não será dada. Eu vou ser agora bem socrático e fazer aquele velho joguete. Vamos descobrir? É exatamente isso. Eu te dei o ponto, agora você vai achar o resto. Agora, se você quiser responder essa pergunta, por que será que existe? Para que Deus inventou o cérebro se os espíritos, eles não precisam de números? Eis a questão, meu colega. Então, existe essa relação, e a relação disso com a evidência é exatamente o seguinte. Por que todo o vidente, ele fica com... Você pode ver que a maioria dos videntes, eles pegam numerologia, eles pegam astrologia, a maioria dos videntes, eles ficam nesse meio. Porque o número, ele facilita a quantidade, ele faz você contar, ele faz você prever. É claro que isso, como eu já te disse, para um espírito isso é idiotice. O espírito, ele vê como se fosse uma criança desenhando, quando vê as pessoas fazendo números, que eles não precisam disso. Enfim, para qualquer vidente é mais fácil ele ver as relações de probabilidades. Mas só que acontece que a vidência, ela não usa os sentidos humanos. Ela usa aqueles sentidos que eu falei para vocês na parte de Heráclito, os outros sentidos. Então, é pura besteira os videntes ficarem fazendo relações com números, como todos eles fazem com a relação à astrologia, esse tipo de coisa, tentar resolver as coisas com números. Isso não funciona, porque quem faz a evidência são os outros sentidos, não são os sentidos humanos que fazem isso. Então é ridículo, velho, fazer por números. Porque o vidente, por exemplo, eu vou citar o exemplo de Nostradamus, ele simplesmente fazia aquele joguete lá de dizer, os astros, tal, porque ninguém ia acreditar nele se ele dissesse, velho, eu vi e pronto. Ninguém ia acreditar se ele fizesse isso. Eu vi e já era, e todo mundo ia falar, nossa, que bosta, cara. Pronto, quer um exemplo legal? Saitama, por exemplo. Quando o bicho chega pra ele e fala, Saitama, como você conseguiu ficar tão forte, tão fodido, não sei o quê. Aí ele pega um negócio assim na revista e fala, aí dá aquela frase impactante lá, tá, de uma revista. Não, é porque eu fiz um monte de coisa, fiz uma filosofia fodida, não sei o quê. Aí o cara, nossa, velho. Quando na verdade ele só treinou e só fez. Só treinou pesado e só na coisa mais simples do mundo. Então é assim. Geralmente são as coisas mais simples do mundo. Só que só para não impactar as pessoas, aí precisa inventar umas coisas para ganhar crédito, entendeu? Só que isso não... Como na época dele era difícil ganhar crédito sem fazer isso daí, ele fazia isso daí. Só que não é necessário. É totalmente balela.
E mais uma vez eu sempre digo isso daí. Não é preciso nem você acreditar em mim. Porque a verdade é que nem aquela passagem que dizem muito na Bíblia. A verdade, ela passa anos e anos, ela sempre vai ser verdade. Então, não tenho por que me importar muito com essa questão de se você vai acreditar ou não. Porque se for verdade, uma hora ela aparece. É simples assim. Então, agora que eu já falei sobre a relação dos números com a evidência e o porquê que os videntes eles gostam muito de números, que acham que estão no controle através dos números, vamos agora à escola propriamente dita. Primeiramente, a escola ela era direcionada a um fim, que era considerado o bem comum para eles. E ela tinha regras de ordem religiosa, ciência e doutrina e o sigilo, como eu disse anteriormente. As regras eram totalmente fixas, eram impostas. Outro erro que eu não gosto desse negócio de impor regras. Velho, você precisa pensar o seguinte: nem Deus impôs regras. Deus, ele não impôs regras, ele deixou o livre-arbítrio. Ele não impôs as regras. Ele não disse, você vai fazer tal. Ele só disse, se você quiser se dar bem, se quiser, pronto. Vamos supor que um pai ele diz pra você, filho, se você seguir tal canto aqui e tal, você vai sofrer, vai acontecer tal coisa, se você não fizer, vai se dar bem, pô. Aí o filho faz o que quer, simplesmente isso, mas também depois que se fuder, não venha chorando. É exatamente isso. Então tudo aquilo que é imposto, como por exemplo, de forma autoritária, não dá certo. Imposição autoritária não dá certo. Uma vez que, velho, não há como obrigar alguém a fazer alguma coisa. Isso nunca vai incorporar, por exemplo, as leis éticas nunca serão incorporadas se forem impostas autoritariamente. Uma vez que não é por você estar fazendo algo porque você não quer. Então essas regras fixas que eles botaram nessa escola, como vocês podem ver, não funcionaram em nada. Assim como nunca ia funcionar. As diferenças entre incorporação ética e incorporação moral. Bom, a escola de Frankfurt, sabendo sobre essa imposição, porque a escola de Frankfurt, ela sabia de muitas coisas. Ali não tinha pessoas idiotas. Ali tinha pessoas que dominavam muito a psicologia e a sociologia. Existiam mestres. E esses mestres, eles descobriram isso que eu estou dizendo, que é impossível autoritariamente fazer as pessoas agirem de certa forma. Mas eles não estavam preocupados em incorporações éticas, porque isso é impossível. Mas, porém, todavia, existem as incorporações morais, que é quando você impõe uma regra para a sociedade e as outras pessoas precisam se adequar a elas. Então foi assim que a escola de Frankfurt ela moldou o que hoje as pessoas chamam de marxismo cultural. O marxismo cultural, ele não é nada mais do que uma imposição autoritária, sim, só que ela é autoritária subjetiva. O que significa isso? Significa que ela é algo silencioso, não é mais. Porque vocês precisam pensar o seguinte, velho, esse negócio de impor as coisas ao vivo dá muita merda. Como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Daí eles pensaram, então a gente tem que agir na surdina, tem que agir como se fosse um bandido, que rouba e você não vê. Então foi aí que surgiu o autoritarismo subjetivo, que é você impor alguma coisa para uma pessoa sem que ela saiba que você está impondo isso. E foi da escola de Frankfurt que surgiu isso. E são regras morais, regras autoritárias morais, que você nem sabe que elas estão lá, mas elas estão. Uma sacada genial. Então, como eles não poderiam ser autoritários, como vocês já viram, e vários exemplos na história viram que o autoritarismo objetivo, que é você falar, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, não dá certo.
Então, eles foram inteligentes o suficiente para criarem o autoritarismo subjetivo, que é através da persuasão e através de técnicas de psicologia e técnicas de sociologia, cara. Então, agora sim a gente pode continuar sobre a diversidade numérica, certo? A diversidade numérica, ela veio através da música, do som. Eles estudavam muito, os pitagóricos, a música e o som e a harmonia das coisas. Eles usavam muito a música como meio de purificar, se purificar. De certa forma, as vibrações, isso daí eu já tenho visto há muito tempo, já tenho percebido isso, que as vibrações, elas mudam o comportamento também. Através das vibrações tem como você mudar o comportamento. Cada vibração, ela forma algo. Cada vibração, ela forma um meio, basicamente. E é isso que eu tenho notado, como eles já haviam notado antigamente, é só que era por bem que eles usavam, né? Dá pra usar isso por mal também. Como, por exemplo, músicas depressivas, música e tal. Então, a frequência muda. E o nosso corpo, ele tem tendência por causa da nossa homeostase. O que é homeostase? Homeostase é algo que tem no nosso corpo que se equilibra com o ambiente, entendeu? E esse equilíbrio, ele vai não só do próprio ambiente, como também as vibrações. Então, se vir alguma vibração externa diferente, ele precisa se equiparar a essa vibração que ele está escutando, entendestes? E é por isso que acontecem esses fenômenos, de você escutar uma música raivosa e ficar com raiva, escutar uma música calma, ficar calmo, exatamente por causa da nossa homeostase. E ela não está só no nosso corpo, como também está em vários componentes, como também os componentes de vibrações do nosso corpo. Nós emitimos vibrações também. Então, com isso, com essa diversidade numérica que eles aprenderam, aí entra a correspondência dos números com o universo. Então, já que eles viram que a harmonia da música, as harmônicas tinham alguma coisa a ver com os estados e as frequências, então devia ter alguma coisa a ver com o universo. Bem, por que eles acharam isso daí? É como eu disse anteriormente sobre a relação da evidência, sobre a relação dos números, esse tipo de coisa, porque a gente precisa disso. A gente precisa ter essa relação de quantidade. E pra gente, os números eles podem representar o universo, mas agora no mundo invisível isso não é nada. Agora pra gente é tudo, entendeu? Porque a gente não consegue compreender aquilo que a gente não vê quantidade. Diferente do mundo espiritual, que isso daí pra eles não precisa disso. Então pra gente isso é importante. Colocar relações de números e valores. O 1 era considerado a ciência e a inteligência, o 2 a opinião, o 4 ou o 9 era considerado a justiça. Enfim, cada número eles colocaram como se fosse algo, tentaram fazer uma interpretação sobre o que seria, por valores, esses números. Depois disso daí eles fizeram a relação entre par e ímpar e que tudo saía do irracional. Quando ele dizia que tudo saía do irracional, ele dizia que os números eles eram irracionais até eles serem delimitados e determinados. Ou seja, então existia um espaço entre eles que não poderia ser visto nem racionalizado. Aí, quando eles eram delimitados e determinados, eles apareciam. Era uma reserva, era uma espécie de reserva mental dos números, que eles eram irracionais e tal. Bom, sabe muito bem que para Parmênides isso daí é balela, isso que eles disseram. Depois de Parmênides, essa ideia de caixa mental, coisas que são irracionais. Então, eu já vou fazer um link aqui já sobre o próximo assunto, que é Parmênides, que ser irracional não significa que não exista. Irracional é algo que você ainda não compreende. Então, o que ele está dizendo aqui é que os números, eles, quando eles estão em off, eles são incompreensíveis. Ou
incompreensíveis, ou ainda não existe um uso para eles de delimitação e determinação. Eles não são determinados, então eles ainda são, de certa forma, uno. Quando eu digo uno, é porque eles são um número, não deixam de ser número, então eles são uno. Depois que eles são definidos, aí ele vai para 1, 2, 3. Então, do racional para o irracional seria basicamente isso. E outro detalhe também é que quanto mais indeterminado é um número, mais imperfeito ele é. Eles consideravam os pares números imperfeitos e os ímpares perfeitos. Mas como eles chegaram a essa lógica? É porque eles usavam os cheixinhos lá, aqueles pedacinhos de brita, aí eles ficavam botando, aí aqueles que passavam, que deixavam muito espaço, como por exemplo o 4, aí botavam uma pedra aqui, uma pedra aqui, uma pedra aqui e uma pedra aqui. Aí ficava o infinito passando no meio, sabe? Para eles isso era imperfeito. Já o 5 ficava com a pedra no meio. Aí a pedra no meio não deixava o infinito passar, ou seja, o indeterminado que eles falavam. Aí os números ímpares eram perfeitos por causa disso, porque eles eram muito mais limitadores do infinito, ou do indeterminado, como eles consideravam. E dessas configurações foram surgindo várias outras, como exemplo, par, ímpar, masculino, feminino, retângulo, quadrado. Ele era considerado um par impar, ou seja, ele era par e ímpar ao mesmo tempo. E por isso que eles gostavam tanto do 1 e consideravam a ciência e a inteligência. E o 10 era considerado a perfeição para eles. A perfeição era considerado 10 porque ela tem os lados de 4 perfeitos. São 3 lados com 4 quadrados, com 4. O triângulo da perfeição que eles achavam. E 1 mais 2 mais 3 mais 4 dava 10. Outra macumba que eles faziam. Esses filósofos pré-socráticos eles eram muito macumbeiros, cara. Porque se você vê 1 mais 2 mais 3 mais 4 dá 10. Como? Ninguém sabe, velho. Mais uma macumba inexplicável. Enfim. Eles viram também a igualdade dos primos, ó. Igualdade dos primos 2, 3, 5 e 7. E igualdade entre os compostos 4, 6, 8 e 9. E quando eu digo compostos é porque 2, 2, 4, 3, 3, 6, 3, 3, 3, 9 e 4 e 2, 2 ou 4, 4 dá 8. Enfim, é isso daí que eles chamam de compostos. Os múltiplos e submúltiplos também, de 3 até 5 e de 6 até 10. Então sempre eles tinham 3 múltiplos e 3 submúltiplos, 2, 3 e 5, 6, 8 e 9. E o ponto máximo era 10. Agora a gente vai falar sobre a linha da realidade, ou primos da realidade homogênea. Primeiro, existem várias realidades, mas uma só é a realidade verdadeira, que é aquela realidade que Parmênides tanto viu. As outras realidades, elas é porque é tipo o seguinte, é uma realidade de aparências, na verdade. Não é a verdadeira realidade, assim, a fodida, a realidade fodida mesmo. Então, a realidade, a gente vive numa realidade considerada homogênea, porque é uma mistura de várias realidades pequenas, vários fragmentos de realidade. Quando eu digo que são vários fragmentos de realidade, eu digo que cada um de nós possui um tipo de realidade, que é aquilo que a gente vive. Você vai ver muito isso na programação neurolinguística, essa ideia. E é exatamente isso. A realidade homogênea, ela é vários fragmentos de realidade. Só que existe uma única realidade, entendeu? A realidade é única, só que a gente fragmenta ela. Quando a gente está reencarnado, e até como uma forma de individualização, quando a gente foi individualizado, eu falei isso daí, se eu não me engano, foi no segundo vídeo sobre espiritismo, sobre a individualização da alma. Então, a partir do momento que a gente se individualizou, a gente pegou uma parte da realidade. É basicamente isso. E
E não espere que eu diga tudo de uma vez só. E aí você vai fazer pergunta, explica mais sobre isso, tal. Velho, você tem que esperar, pô. Porque ainda falta terminar a filosofia toda, ainda falta terminar um monte de coisa para chegar a explicar mais coisas. E também eu não sei de tudo, tá? Sempre digo isso daí e é verdade, eu não sei de tudo. Simplesmente eu vejo isso daí e o que eu posso ver e o que eu posso estudar eu conto. Mas aquilo que eu não sei, simplesmente eu não posso falar. Entendeu? Vamos lá. Eles classificavam ponto, 1 como ponto, o 2 como linha, o 3 como triângulo e o 4 como pirâmide. Quando ele diz isso daí, ele fala exatamente o seguinte: toda a realidade que a gente vive, o ponto ele é exatamente isso. O primeiro questionamento, a linha é o aprofundamento desse questionamento, o início e o fim dele. E o terceiro é o fechamento desse ciclo, o que para Hegel seria a tese, a antítese e a síntese. Então aqui, logo em Pitágoras, você vê que já existia essa ideia de tese, antítese e síntese, que no caso ele fala de ponto, linha e triângulo. Só que, diferente de Hegel, aqui existe um quarto ponto, que ele não citou nas obras dele, né, na verdade. Não existe só o ponto, a linha e o triângulo, que é o fechamento do ciclo. Existe a pirâmide, a parte da pirâmide, que é a parte da incorporação e compreensão. Sem a incorporação e a compreensão, a síntese não é nada. E você faz com que elas caiam em desuso, que é o que acontece. E com isso a gente pode levar em consideração o ciclo de todas as coisas. Se você vê, toda a nossa existência humana, ela passa por um ciclo. Quando eu digo ciclo, é porque ela passa por